vocês abrissem em Jeremias 12:5. Tem várias traduções, né? Hoje eu trouxe minha Bíblia Mensagem. É maravilhosa, principalmente para você entender mais, estudar, enfim. A linguagem dela é muito gostosa. Mas vamos ler nas duas traduções. Naquela vai por aqui. Opa, tem que tirar o óculos, porque esse é de pé. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Agora na Bíblia Mensagem. Deixa eu ver aqui que a numeração dela é diferente. Jeremias, se você está cansado nessa corrida a pé com os homens, o que faz pensar que pode apostar corrida com cavalos? Parece tipo, né? Que tem a ver comigo esse texto, essa passagem. Mas o Espírito Santo, ele é tão lindo. A Fer pediu aqui, eles cantaram, nós cantamos, que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então, existem N maneiras, queridos, N falas para dizer uma só. Uma coisa só, um entendimento só, que Deus sempre vai permitir situações para que cresçamos nele. Como pessoa, como cristãos. E sempre nossa fé vai ser provada, ou nós vamos passar por situações, mas nunca sozinhos. Tem esse grande, pequeno detalhe, pequeno, grande detalhe, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Mas sempre passaremos para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E aqui nesse texto, nós já vamos entrar nele, mas antes eu queria dar uma explicação sobre essa frase que eu vou falar para vocês agora. Sobre soldados, quem aqui é soldado do exército do Senhor? Inclusive a gente canta, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Às vezes a gente não presta atenção, né? Ele é o general e nós seguimos os seus passos. Quer dizer, tem que ir na mesma caminhada dele, de um general. Mas olha que interessante essa frase. Nós somos soldados e sempre o Senhor nos dará novas patentes. Vou repetir. Somos soldados do Senhor e Ele sempre nos dará novas patentes. O que é patente? Níveis de autoridade. Sempre Ele vai nos levar acima daquilo que somos, daquilo que temos vivido, se você tem um relacionamento com Deus, claro. Mas olha que interessante, para chegar a general, tem o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o tenente-coronel, depois coronel e depois general. Ah, eu quero ser general. General. Não. Lá, né, nessa área de soldado, precisa se passar por cabo, sargento, tenente, capitão, tenente-coronel, coronel, general. Então, são etapas, são processos, são fases. E eu costumo sempre dizer, quando eu falo lá do povo de Israel, imagina a alegria, a euforia deles quando eles saíram, né? Fomos libertos, estavam saindo. E estavam felizes porque a chegada seria na terra da promessa. Então eles estavam felizes com a saída e com a chegada. Mas o meio é que é o X da questão. Para sermos aprovados, para sermos testados, para crescermos ou não, para crescermos no nosso caráter em Deus, enfim, é o processo do meio. É começar bem e terminar bem. Nós sabemos que no caso deles, na jornada ali, eles não entraram, né? Só a descendência, mas nós estamos aqui marchando, queridos, e todos estamos numa jornada.
E cada vez que a gente deixa o Senhor tratar com a nossa vida e nos amadurecer, nós vamos crescendo um pouco mais na maturidade cristã, cada dia mais parecidos com Cristo, nosso irmão mais velho, de glória em glória, de vitória em vitória, e vamos prosseguindo nessa jornada. Vamos mudando as patentes, isso é, naquelas coisas que nós passamos e vencemos, nós já vencemos. E aí virão novas situações para que a gente vá crescendo, para que a gente vá amadurecendo, para que a gente vá vivendo. E para que a gente saia de um cabo para um general. E seguir realmente o nosso general que é Cristo. E aí, eu queria ler com vocês o que tem a ver esse texto, né? De homens, de cavalos, de Jeremias. Eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 12. Nós já estamos aí, mas eu vou ler desde o 1, tá? No título de algumas Bíblias tem, outras não, mas enfim. Jeremias questiona a justiça do Senhor. Agora eu estou lendo na NVT, irmãos. NVT. Senhor. Então, olha só, Jeremias questiona, presta atenção nisso. Jeremias questiona a justiça do Senhor. Senhor, tu sempre me fazes justiça, quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Deus, você sempre me atende, sempre realiza, né, aquilo que eu peço, mas eu gostaria de fazer uma reclamação. E a gente pode fazer isso com Deus? Sim. Ele é o nosso Pai de amor. É melhor falar para Ele do que sair falando mal. Deus, eu não estou entendendo. Está acontecendo isso na minha vida. Eu sei que não é para questionar, eu sei que não é para perguntar. O que nós não podemos é tipo assim, coloquei Deus na parede. Ai, que dó de nós, né? Quem coloca Deus na parede? Ninguém. Mas nós podemos, enquanto filhos, dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, Pai. Me dá um sinal, me dá uma explicação. Se Deus permanecer em silêncio, precisamos continuar confiando. Mas nós podemos conversar com Deus sobre as coisas que nos afligem. E ele tinha uma queixa. Olha a queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Tu os plantastes e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas o Senhor está longe dos seus corações. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me provas os meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para a matança. Até quando essa terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Então ele foi reclamando, Deus, o que acontece? Esse povo que é perverso, esse povo que faz tudo errado, vive bem, tem paz, parece que não tem luta, provação, quase que parecido muitas vezes com o que a gente passa e questiona o Senhor, né? Por que o Senhor não leva eles para o matadouro e acaba com eles? Até quando? Era a queixa dele. A resposta do Senhor a Jeremias, versículo 5, se correr com homens te deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao rio Jordão, que eram matas mais fechadas, tá? E aí o Senhor vai dando direcionamento para ele, respondendo, mas eu quero me ater a esse versículo. A esse versículo. Se correr com homens, está te deixando cansado. Como que você quer competir com cavalos? O que eu acho lindo, né, em Deus, aqui no caso, e Jesus, quando ele passou aqui enquanto homem, ele também tinha isso. Às vezes as pessoas faziam pergunta para pôr Jesus em xeque na parede, né? Vamos ver se ele sabe responder isso. E ele sempre respondia, ou não respondia, mas quando respondia, ele respondia com uma outra pergunta. O que é isso? Deus tem todas as respostas? Quem concorda que ele tem? Ele tem todas as respostas, ele é Deus, ele é soberano. Só que quando ele pergunta de volta para nós, queridos, ele quer fazer a gente pensar.
Vocês acham mesmo que quando Caim matou Abel, falei certo? Os irmãos, falei, né? Caim matou Abel, se eu falei errado, vocês me falam, tá, gente? Porque vocês sabem que eu com história, Jesus. O Senhor apareceu para ele, Deus apareceu para ele e perguntou assim, Caim, porque ele enterrou, né? Escondeu o corpo. Caim, onde está seu irmão? Vocês acham mesmo que Deus não sabia? Mas o Senhor nos confronta. Quando Ele pergunta, Ele nos faz pensar. E aqui Jeremias reclamando das situações que ele estava vendo, do que ele não concordava. Imagina, basicamente Deus estava falando para ele assim, se nessa situação tão pequena, você está tão aflito, tão apavorado, quando eu te der situações maiores? Se caminhar com homens, a gente dá conta, né, irmãos? A gente reclama, imagina competir com cavalos. Mas o Senhor estava aqui dizendo para Jeremias, você precisa aumentar a patente. É muito triste, irmãos, a pessoa que está dentro da igreja, e hoje a gente até falou isso na escola bíblica, uma bicicleta na garagem não faz dela um carro. Assim como estar dentro da igreja não faz ninguém cristão e processo de santificação e mudança de vida. Mas já que estamos aqui, se nós nascemos de novo e recebemos a Cristo, nós precisamos ir subindo nas patentes. O que é subir na patente? É subir de ministério, é subir de cargo, é ter um nome conhecido? Não, queridos. É crescer em maturidade nas suas experiências com Deus. Você era uma mãe assim, quando o Senhor for trabalhando na sua vida, você se transformou em outra mãe, cheia do Espírito Santo, com mais sabedoria. Você era um tipo de esposa, tipo de marido, e aí nas suas experiências com Deus, você foi crescendo e hoje se tornou uma nova pessoa. Quantos de nós olhamos para nós e dizemos, em outra situação assim, eu agiria dessa maneira, até a gente assusta, né? Nossa, Deus trabalhou muito na minha vida. Isso eu aceitei o desafio de crescer. Isso a nível de caráter, como de Cristo, porque nós temos que imitar o caráter de Jesus. É do Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, né? Isso a nível de maturidade cristã para lidar com questões da vida. Sabe assim, ultimamente tem me assustado um pouco, irmãos, e olha que eu nem tenho rede social. Alguns tipos de postagens de pessoas que estão dentro da igreja. Aí, por aí, você vê um nível de maturidade espiritual. A ponto da gente ter que falar com os líderes, cabeças, ou com os pastores. Pastores, dá um toquinho na igreja sobre roupa, sobre postagens, sobre nível de maturidade ou não. Você está escandalizando alguém, fazendo mal a alguém com isso? Na minha vida mando eu, mas você faz parte da família de Cristo. E a partir do momento que você faz parte da família, e o seu irmão mais velho é o mesmo que o meu, nós temos a mesma família. Então sim, eu preciso pensar no outro. Primeiro em Deus e depois no outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Que patente a gente está? Quando vem alguém para Cristo, primeira vez veio, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus o recebeu, na verdade. A pessoa vem como ela está. Por isso que nós que estamos aqui há mais tempo, em outras patentes, isso é, em outra fase da jornada, a gente tem que ter um pouco de paciência e se lembrar, eu já estive nesse começo. Mas aí o que a gente entende? Que conforme você vai caminhando a jornada, você precisa crescer. Se um bebê não ganha peso, não cresce o tamanho, ou tem deficiência em algumas coisas, precisa verificar isso. Se você está uma vida toda dentro da igreja e não está tendo mudanças, você precisa ver isso diante de Deus. Eu me lembro que há 11 anos atrás, Deus me fez lembrar. Um dia eu entrei no quarto dos meninos e andando na casa, eu falei, Deus, nós 5 somos marcados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, eu creio nisso. Então, Senhor, nos leve a um nível mais profundo de intimidade.
que a nossa fé seja fortalecida. Só que quando a gente faz orações do tipo, a gente imagina o quê? Que o Senhor vai vir e fazer assim, ó, porções de autoridade, mais fé e mais intimidade. E aí você sai do quarto já uma nova garota. Se eu pudesse voltar, eu ia fazer uma oração mais tranquila. Senhor, faz de nós o que o Senhor quiser. Por quê? Senhor, me dá paciência. Ele vai deixar você lá no consultório 2 horas esperando, para ver como você se porta diante disso, ou no trânsito. E quando você fala, me leva, ou leva a nossa família a um nível de profundidade, de intimidade, que te conheça mais. Gente, de lá para cá, quantas coisas nós temos vivido. Só que, eu podia ter feito essa oração só por mim, mas eu fiz por todos da minha casa. Então eu creio, Deus não é no nosso tempo. Que nesses 11 anos, Ele está usando os meios dEle, digamos, os homens dEle, ou os cavalos dEle, para fazer com que cada um de nós 5 cresça. E se torne parecido com Cristo. Se um vai responder, correspondeu ou não, Deus também sabe como trabalhar. Mas nós não podemos estar conformados, eu sou assim e vou morrer assim. Ou, eu sou um cristão, mas o seu comportamento fala totalmente o contrário. E aí ele começa a reclamar, e eu quero trazer para isso também. Quantas vezes a nossa cabeça entra em curto-circuito, no sentido, Senhor, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado estar na sua casa, levar as coisas do jeito que o Senhor ordenou na palavra, caminhar em fidelidade, mas eu tenho uma sensação que pessoas que não renunciam, que pessoas que não pagam preço, que pessoas que não passam por lutas, pelo contrário, ainda fazem coisas que não agradam o teu coração, estão se saindo melhor do que eu. Estão sendo premiados, estão sendo abençoados, entre aspas. Está dando tudo certo na vida dessas pessoas. E parece que para mim, o teu servo, é tudo tão mais difícil, Senhor. E o Senhor está perguntando para nós hoje, se você não consegue passar por situações assim, e ter um olhar para essas pessoas, para essas situações, que a recompensa não é aqui, mas é no céu, na eternidade, como você vai passar por coisas maiores? E queridos, eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque é minha vida pessoal. Quando dá para dar exemplos mais claros, eu dou. Quando não dá, eu me preservo, né? Porque a gente tem esse direito aqui, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Teve situações que há muitos anos atrás, se eu estivesse vivendo, talvez eu estava lá no hospital internada. Ou depressiva na cama, e tantas outras coisas. Mas quando você olha para o Senhor e diz assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, não concordo com isso, Pai, como assim? E Deus só fala, espere, ou, eu estou te dando isso porque você vai ter corridas maiores. Então você precisa aprender a pular esse obstáculo, porque depois vão ter obstáculos maiores. Mas através disso eu vou te aperfeiçoar. E hoje, quando eu entendo essa posição que o Senhor me colocou e usou a vida do meu pai, eu lido com pessoas, com situações absurdas ou pedidos de socorro, e o Senhor me dá calma, me dá tranquilidade de como agir devido a situações e patentes que Ele tem permitido que eu vá passando. Entende, irmãos? Então, hoje, você deve estar passando por alguma coisa. Você deve estar apavorado, você deve ter seus questionamentos, assim como eu tenho. Ou, será que vale a pena estar aqui? Uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia, ela não mostra só o lado bom das pessoas, vocês perceberam? Ou só as coisas boas que elas fazem. Jeremias era um profeta. E aqui a palavra nos mostra que ele teve esse momento de, opa, tem uma queixa. Como assim? Teve dúvidas. Nós vemos João Batista, chegou a ficar depressivo. Enfim, nós podemos passar por essas situações. Então eu não sei como você entrou aqui. Senhor, vale a pena renunciar? Vale a pena pagar o preço? Vale a pena ser um cristão?
E tantas coisas que passam na nossa mente, no nosso coração, porque somos humanos e somos sujeitos. E o Senhor está dizendo para nós, calma. Se em algumas situações eu tenho permitido você passar, é porque eu tenho coisas grandes lá, na frente. Patentes maiores, para que você me siga enquanto general. E eu achei muito forte isso. Imagina você apostar corrida com cavalos. Você não levanta e fala, estou boa o bastante para fazer isso. Primeiro você tem que caminhar com homens. Entende, irmãos? E criando resistência, e criando o que é necessário para depois ter a força, o condicionamento para correr mais. Se nós entendermos isso hoje, nós vamos ser gratos ao Senhor pelas lutas que enfrentamos. Pelas provas, entender, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Minha vida, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. O que é graça? Graça, irmãos, tem N definições, mas uma que eu gosto demais é: graça é o poder de Deus que nos capacita a enfrentarmos coisas que jamais enfrentaríamos sem a graça. Então, graça de Deus também é poder de Deus. Quando você tem a graça sobre a sua vida, você consegue vencer, porque Ele te dá o poder para aquilo. Um exemplo, a gente usa a gente porque a gente está aqui, né? Mas um exemplo, se eu perder a minha mãe, eu não vou sobreviver a essa dor. E tinha momentos que eu falava, como que eu estou conseguindo fazer minhas coisas, ir para a igreja, continuar? Eu lembro que a minha mãe faleceu, no domingo seguinte eu estava aqui pregando. Tinha pessoas que falavam, é porque você está na base de remédios, né? Ou, eu acho que não caiu a ficha dela, eu acho que ela está na negação. E eu tinha uma resposta, não é nada disso, gente. É graça. É graça, a graça é o de Jesus, a graça do Senhor é o poder de Deus que me capacita, te capacita a fazer coisas que sem essa graça a gente não daria conta. E a graça de Deus em muitos momentos, como esse, por exemplo, de luto, ela vem como uma anestesia, sabe? A ponto de você falar, meu Deus, apesar da dor, da saudade, o Senhor está me sustentando. Parece que eu estou vendo com outro olhar, parece não. A graça do Senhor faz isso com a gente. Por isso que eu quero te dizer que independente do que você está passando hoje, tem graça de Deus para você. Isso é, tem poder de Deus para você, porque o Espírito Santo vai te dar graça para ir crescendo nessas patentes e chegar no final cantando o hino da vitória. Eu sei que no meio às vezes a gente para, sente fraqueza, sente vontade de deixar tudo, mas o Senhor está te dizendo, olha, eu estou permitindo isso porque tem coisas maiores. Quando eu falo sobre isso, de quem eu lembro? Davi. Davi não saiu lá da casa dele e falou, cadê o gigante? Primeiro ele ficou cuidando das ovelhas do pai, que nem eram suas, e venceu o urso e o leão. Digamos, uma patente pequena, seria correr com homens, caminhar com homens. Para depois, apostar e correr e competir com cavalos, matando o gigante. Então tem situações que nós estamos vivendo, qual é a nossa tendência? Olhar aquilo, não vou dar conta, ao invés de tentar olhar o quadro todo. Eu estou saindo daqui, desse nível de maturidade, de relacionamento com Cristo, e agora está surgindo situações no meio, mas se eu for aprovada, se eu permanecer, eu chego no fim. Como filha de pastora, e agora uma pastora, eu entendo hoje, porque muitas pessoas se desviam, irmãos. Muitas pessoas não aguentam. Porque quando chegam no meio da jornada, primeiro, o Senhor começa a pedir renúncia. A gente vem como está, mas Ele fala o seguinte, agora vamos dar a mão para mim aí, caminhar nessa jornada, e o Senhor vai pedindo renúncia, mudança de vida, mudança no casamento, mudança na fala, mudança no caráter. E aí, ou permite situações, mas eu vim para Jesus, parece que piorou. Alguém já escutou, falou isso? Parece que piorou.
eu nem jejuo, porque quando eu jejuo, nossa, aí que o inimigo se levanta. Não, ele se levanta o tempo todo. Nós jejuando ou não. Então eu já falei isso para vocês, que o meu pai me ensinou que a melhor defesa é o ataque. Ele já vai se levantar, pelo fato de você ser um cristão. Então começa você a jejuar e ir contra ele. Muitas pessoas, quando chegam nesse meio, não aguentam. Como que o povo lá falava? A comida do Egito era tão boa. Gente, eles apanhavam, eles sofriam. Eles eram escravos. Mas aí no meio da jornada eles começam a ter saudade do passado. Você tirou a gente para morrer aqui? Cadê a água? Cadê comida? Gente, Moisés quase que não entrou de ferir a rocha. Mas eu acho que no nosso caso a gente daria uma cajadada na cabeça de cada um. Não adianta a gente falar, nossa, Moisés. Gente, a gente faria pior, que estresse. Mas eles começaram a falar, eu quero voltar. Sem imaginar que, se Deus está permitindo isso e nos tirou, depois de ver tantos milagres, gente, as pragas, a travessia do mar, não. Focou naquilo só. Começou a sentir saudade do passado, sem pensar nas vitórias que teriam no futuro. Será que a gente não está assim aqui no meio? E não consegue sair desse lugar e ficar dando voltas? Porque não entendemos que tudo aquilo que acontece na vida de um filho de Deus, de um cristão, o Senhor está dando graça e permitindo para que a gente avance. Podemos até, Senhor, não entendo. Questionar, abrir o nosso coração, chorar porque Ele é nosso Pai, mas eu não prometo para vocês que sempre Ele dará uma resposta. Ou melhor, uma explicação. Deus não vai falar, olha, eu estou permitindo isso na sua vida, por quê? Gente, não teria necessidade de confiar em Deus, se Ele já nos desse todos os resultados. Mas é cada dia que nós levantamos, nós precisamos confiar. E no outro dia voltar a confiar. E apareceu e surgiu uma situação que está terrível. Continuar confiando. Podemos reclamar, Jeremias reclamou. Mas o Senhor sempre vai nos levar para essa pergunta. Aguente isso. Porque senão como eu posso te levar para algo maior? Eu não sei hoje como está o seu coração, queridos. Mas se o Senhor tem permitido, como Davi também, ursos e leões. Brigue, lute em Deus, porque você estará maduro o suficiente para quando vier um gigante, você ter a coragem do Senhor para vencer. Percebam que não para de vir as lutas, né? O leão e o urso. Agora ele tem o Senhor, não vai vir mais ninguém. Não, veio algo maior. Entra aquele versículo, se você é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Muita gente já chega querendo chegar no muito. Tem um processo. E quando eu estava falando de novos convertidos, queridos, isso que eu falei para vocês. Se você já está um tempo na jornada, nós precisamos ter paciência com aqueles que estão no começo. De ajudar, de orar, de encaminhar. Mas quem vai fazendo a obra na vida dessas pessoas é o Espírito Santo. Que vai mudando, que vai testando, que vai provando. E aí nós, enquanto irmãos em Cristo, podemos ajudar. Porque cada um aqui está numa fase. Tem gente aqui que é o soldado, o cabo, né? Está começando agora. Tem gente que já é sargento, tem gente que é tenente, capitão, tenente coronel, coronel. Mas deseja dizer, Senhor, você é o meu general e eu quero seguir os seus passos. Não importa que época, que jornada você está. Importa que os olhos do Senhor estão sobre nós. Sobre todos, em qualquer fase. O importante, irmãos, é não desistir da jornada. O importante é não parar no meio e pior, voltar atrás. E como que a gente faz isso? Comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com a obra do Senhor, se envolvendo nas coisas de Deus. Eu não estou falando isso porque eu sou uma pastora e quero que vocês se envolvam em tudo, o que é muito importante. Mas o nosso pastor Adolfo sempre fala, se tem lá um galinho na fogueira, pegando fogo e você tira, ele vai apagar.
Então Deus nos dá recursos e meios para que a gente fique firme, forte. Quantas vezes uma palavra de alguém, um abraço de alguém, uma oração de alguém, nos enche de esperança, de força aqui no meio, para a gente continuar caminhando e chegar até o fim. O Senhor quer que você use, queridos, as suas experiências, a sua dor. Preste atenção nisso. Deus quer que você use a sua dor para ser a sua mensagem. Eu não me lembro exatamente onde está, mas tem um texto que diz assim, para que vocês consolem com o mesmo consolo que foram consolados. Para que vocês ajudem da mesma maneira que foram ajudados. Então, como que nós vamos ajudar pessoas se nós nunca enfrentarmos situações? A pior coisa que tem é uma pessoa vazia de história de vida. Mas o Senhor consegue pegar as nossas histórias. E se nós nos submetermos a Ele, se nós nos entregarmos a Ele num relacionamento, se nós confiarmos que isso está nos levando ao crescimento, essa dor vai ser a nossa pregação, a nossa mensagem. Porque muitas vezes não é o abrir a Bíblia e ficar falando muito, porque a palavra faz a obra. Mas muitas vezes, muitas pessoas serão ganhas para o Senhor, salvas, porque nós vamos ser o único Jesus de pele e osso perto delas. Entende? Ficou confuso? Deu para entender? Talvez sejamos a única pessoa, o único Jesus de carne e osso perto de alguém para levar o Evangelho. Através do quê? Do testemunho, das coisas que você tem passado e pode testificar que Deus faz. Quando nós passamos por determinadas situações e saímos vencedores, nós podemos orar por pessoas com essa autoridade, porque se Deus fez na nossa vida, vai fazer na da pessoa. Então, percebam, hoje o Senhor está mudando o nosso foco. Tira disso que você está enfrentando, confie em mim e continua marchando, porque eu tenho grandes coisas para você, mas você só vai chegar lá se você confiar aqui. Muitos de nós já passou por isso e outros estão passando hoje. Não estou dando conta e quero abandonar, quero deixar, quero voltar. Mas eu creio que quando o Senhor traz uma palavra para a igreja, é porque Ele quer renovar. A fé, o comprometimento, a resistência. Gente, criar resistência nas provas, nas lutas, não é fácil. Mas se você resistir em Deus, com o Espírito Santo, você vai caminhando e você vai percebendo que coisas estão mudando na sua vida, no seu caráter, na sua fala. Quando eu falei aqui de coisas que eu tenho visto em postagens, é porque assim, a gente posta lá do que o coração está cheio, certo? E às vezes eu vejo pessoas que tipo, meu Deus, está muito tempo na igreja, ou tem ministério na igreja. E postou uma frase que tipo, não, eu não estou lendo isso. Eu não estou vendo isso, essa pessoa, meu Deus. De repente, para mim, era alguém já maduro em Deus. Já passou por tanta coisa e cresceu. Mas sabe aquela frase, é até pesada, né? Ah, crente velho vira diabo. Não concordo. Porque senão... Quando vira? Quando fica dentro da igreja por anos. E não se deixa trabalhar pelo Espírito Santo e não muda uma vírgula. Aí, vira diabo em que sentido? Começa a atormentar a vida dos outros. Atrapalhar a jornada dos outros. E a caminhada dos outros. Comece a fazer propósitos com Deus. Senhor, eu sei que isso que eu faço hoje não te agrada. Eu tenho sentido incômodo, mas eu continuo fazendo. Então eu peço a ajuda do teu Espírito Santo para vencer. Você vai dar um passo a mais. Queridos, precisa, resumidamente, ter mudança quando se está na presença de Deus. Perfeição? Não. Senão nenhum que é perfeito estaria aqui, já ó. Mas enquanto estamos aqui perfeitos, 100% quanto Jesus, quanto Deus, não. Mas estamos caminhando para essa perfeição. E o preço é alto. Mas a graça é maior. Minha mãe sempre dizia, nenhum preço é maior que a graça de Deus.
Você pode dizer, que preço que eu estou pagando, é grande, está pesado. E aí o que eu disse para vocês? Lembra da graça. Mas essa graça cobre o peso de tudo que eu estou passando e me sustenta. Saia daqui tomando posse dessa graça, como poder de Deus para você vencer. Eu queria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar sobre isso, irmãos. Um dos tempos, das épocas mais difíceis de ser cristão, na minha opinião, é hoje. Não sei se é porque eu estou vivendo, né? Hoje. Por quê? Antigamente, ou na Bíblia, ou em outras situações, o ser perseguido já era aquela coisa. Você vai morrer, era uma coisa visível, certo? As provas eram mais visíveis quando alguém estava enfrentando. No Barracão da 12, quando eu tinha 6 anos de idade, eu e meus irmãos, a gente ficava embaixo do púlpito de madeira olhando, meu Deus, quem vai cair hoje? Porque a gente achava o máximo pessoa endemoniada. Olha isso, porque a gente era criança. Olha, ele rolou, olha, ele pegou no cabelo de não sei de quem. É muito feio ver pessoas possessas brigando, os demônios brigando entre si. Um pega no cabelo do outro, o outro xinga. Tudo com voz diferente. Eu sei que é esquisito para alguns, mas eu vivi muito isso. Não vi muito isso. Vomitar macumbaria. Então vocês concordam, gente, que o processo de libertação ou de mostrar o que Deus estava fazendo era mais fácil, no sentido, olha o que o inimigo faz com a vida das pessoas. Se firme no Senhor. Aí as pessoas... Por que eu falo que nós estamos num tempo difícil da igreja? Hoje o trabalho dele é aqui. Você olha uma pessoa, nossa, ela está super bem, ele está super bem. E ele está trabalhando na mente, no coração, é algo mais oculto, que se a pessoa não trouxer a luz para Deus, ou para aqueles que podem orar por ela e ajudá-la, ela fica naquele sofrimento. Não é tanto a possessão que se apodera e a pessoa cai, mas é a opressão na mente e no coração. Então, como fica difícil, ou o Deus das pessoas se tornou a mídia social, ou o Deus das pessoas se tornou o dinheiro, ou o Deus das pessoas se tornou o status, ou o Deus das pessoas se tornou o corpo. Gente, vocês já viram, nada contra, glória a Deus, mas quantas academias e farmácias tem na nossa cidade? Nossa, abriu uma farmácia aqui, nossa, abriu ali, nossa, uma academia que você fica 24 horas, 48 horas, e não cuida da casa, né? Tudo está se tornando o Deus das pessoas, a ambição. Fica mais difícil de você chegar e falar assim, vem aqui, eu quero orar por você, porque eu tenho percebido isso na sua vida. A pessoa vai falar, mas só Deus sabe o que está passando aqui. Então, irmãos, é muito difícil ser cristão nos nossos tempos. Porque o trabalho dele está sendo mais sutil ainda. Na mente, no coração, enfim. Agora, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, num relacionamento com Ele, nós vamos perceber, nós vamos sentir, e nós vamos lutar e vencer em nome de Jesus. Coloque Deus no lugar que é dele, na sua vida, né? Porque Ele já está lá, você querendo ou não, mas na sua vida é o lugar dele. Esses dias o nosso professor falou assim, Deus está em primeiro lugar, depois vem a lista da nossa vida com outras questões. E o Léo falou algo interessante, ele não só está lá em primeirão, como ele tem que estar na outra parte da lista também. Se ele estiver em primeiro, automaticamente ele vai cuidar de tudo. E hoje eu queria fazer essa oração, queridos, sobre a jornada. Sobre os nossos questionamentos, sobre os nossos medos, sobre a nossa vontade muitas vezes de desistir. Quantas vezes a gente olha, você pode estar passando por lutas no seu casamento, ou nem estar conseguindo ficar casado, está por um triz, e você olha, parece casamentos perfeitos. Deus, por que o meu? Deus, por que está acontecendo isso com o meu filho? Deus, por que essa doença? Nós teremos que fazer outra pregação sobre os planos e propósitos do Senhor e focar mais a eternidade. Mas, quantas vezes a gente não entende? Mas não tem aquela canção? Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Algumas a gente entende, outras não, mas o importante é não sair dessa jornada. E eu queria que todos colocassem a mão no coração, todos, porque eu não vou expor ninguém, tá?
De tipo, vem na frente quem não está conseguindo caminhar, vem na frente quem tem dúvidas, vem na frente, enfim. Então todos colocando a mão no coração, iguala. Em que sentido? Somos todos iguais diante de Deus e se você estiver passando por isso, você vai colocar diante de Deus agora. Deus, eu estou como Jeremias, cheio de queixas, não estou entendendo um monte de coisa, eu te amo. Por que o Senhor não dá um jeito naquela situação? Não foi o que Ele falou? Leva esse povo para o matadouro. Por que o Senhor não dá um jeito? Mas Deus, hoje eu estou aprendendo que eu preciso confiar. Que independente do que eu estou passando, o Senhor tem coisas melhores e maiores para mim. Que quando eu estiver correndo lá com cavalos e competindo e na força do Senhor, eu vou olhar para essa situação e vou glorificar o Teu nome porque eu venci. Por isso que a palavra diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Se você está hoje com esses pensamentos, começa a lembrar do que Deus já fez na sua vida. E você venceu. E a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus. É esse mesmo Deus que te ajudou lá atrás, em situações até mais difíceis, que vai continuar te ajudando aqui para você caminhar até chegar lá na frente. Queridos, o poder de Deus é maior que tudo. A graça do Senhor é maior que tudo. E é Ele que está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo para te fortalecer, para me fortalecer. Deus não quer nenhum dos seus filhos abalados ou abandonando a jornada, mas Ele quer que todos cheguemos. Então eu quero orar por você, enquanto isso você coloca a sua vida diante do Senhor. Pergunte para você mesmo, eu tenho amadurecido na fé, como pessoa, no caráter, nos comportamentos, ou eu estou do mesmo jeito? E aí você diz, Senhor, eu quero continuar caminhando. Desfoque o problema, queridos, e olhe para Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo agora sonde os corações, porque Ele habita dentro de nós, e esquadrinhe os nossos rins, e através da Tua luz, Jesus, vá mostrando tudo que é dúvida, tudo que é medo, tudo que é insegurança, tudo que é vontade de voltar ao passado, tudo que é vontade de dizer, eu paro por aqui, eu não estou entendendo, eu não quero mais. Sonda os corações agora, Espírito Santo de Deus. E faz para nós a pergunta, se você não está conseguindo andar com homens, como competirá com cavalos? Se você não está conseguindo passar por isso, como eu vou te colocar acima? Como eu vou te promover na minha presença, se você está desistindo agora? E nós queremos dizer para o Senhor, não, nós não vamos desistir, Senhor. A luta está difícil, mas nós queremos continuar caminhando. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, derrama sobre o teu povo força, vigor, renovo interior, na mente, na alma, no espírito, nos sentimentos, nas emoções que muitas vezes nos enganam, para continuarmos caminhando, Senhor. E que a gente entenda que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando chances de crescer, de aperfeiçoar, de se tornar mais parecido com Cristo, Senhor. Pai, eu te peço agora, faz em nós as mudanças que só o Senhor pode fazer. Um não consegue mudar o outro, um não consegue convencer o outro, mas o Teu Espírito Santo pode. Pai, restaura as vidas aqui presentes, e que possamos continuar nessa marcha. Se tem alguém rodando em círculo no mesmo lugar, e não consegue avançar, Pai, eu peço agora que em nome de Jesus haja uma libertação nesse sentido, para que essa pessoa olhe para o alvo que é Cristo, e continue caminhando, e continue marchando, e não desista. Que possamos acolher, Senhor, tudo que o Senhor falou para nós nessa noite, e viver em Ti, por Ti, e na Tua presença, em nome de Jesus, amém. E eu declaro que você que estava pensando em parar, desanimado, pensando em desistir, ou cheio de questões, que o Senhor acalme o seu coração, que você consiga ver além disso,
e que a graça dele seja derramada sobre você, como aquele bálsamo que eu falei, na minha fase pior do luto, na minha dor. Eu tinha os sentimentos, mas eu já sentia ali a graça. A graça. E se você abrir o seu coração, queridos, você vai ter as lutas, você vai ter os seus sentimentos, os seus questionamentos, mas logo em seguida, se você estiver caminhando em Deus, você vai sentir a graça te cobrindo. Não é medicamentos, não é negação. Eu estou passando por isso, mas faz de conta que eu não estou passando. Não, você sabe que você está passando por isso. Mas você sabe que a graça é maior que isso. Chega na tua casa e põe lá no papel e prega: a graça é maior do preço. A graça é maior que a luta. A graça é maior do que qualquer dor. Por quê? Ela foi conquistada na cruz do Calvário, por Jesus. Que você receba a graça de Deus, porções de graça agora. Que o Senhor derrame porções da graça dele sobre a sua vida, poder dele para vencer, para resistir, para continuar, para não olhar para trás.